Gostaria de chamar a professora aqui, Patrícia Machado, por favor, salva de palmas. Seja bem-vinda. Ele é meu tio, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde para vocês. Eu quero agradecer o convite de Nelly por estar aqui com vocês hoje. Parabenizar vocês, parabenizar a organização do evento e vocês por estarem aqui, né, envolvidos e buscando conhecimento numa tarde de segunda-feira, né? Espero que seja bem proveitoso para todos vocês. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos atuais da alopecia androgenética masculina, que tem um pouco de diferencial da feminina. Então, hoje o papo vai ser para os homens, embora tenham poucos homens, mas as meninas também têm pacientes homens, têm clientes homens, então vai ser bem proveitoso. Bom, a alopecia androgenética é uma das 10 queixas mais frequentes em consultórios dermatológicos. E ela se caracteriza basicamente pela ausência dos pelos na cabeça. Eles vão caindo, os pelos do couro cabeludo, e vai ficando aquela área vasta, né, conhecida como calvície ou pessoas calvas. Embora não seja uma doença que caracterize nenhum problema físico mais grave, ela afeta a qualidade de vida do paciente. Então, a pessoa, quando tem a calvície, ela chega a ter uma baixa autoestima e, às vezes, se reclui do envolvimento social. Então, dificulta relacionamentos e, embora não tenha fisicamente nenhum tipo de sequela, há uma sequela psicossocial por vir. Então, a gente vai falar um pouquinho, só para relembrar, a questão do crescimento dos pelos e a questão das características da alopecia, tá? Então, os pelos, as células responsáveis pelo crescimento dos pelos são as células que ficam no folículo piloso. E essas células, elas estão sempre em movimentação. Não é um crescimento contínuo, ou seja, a gente não tem um crescimento de o pelo cresce, nasce, cresce e cai. Continuamente, não. É um ciclo. Esse ciclo nós temos sempre na nossa cabeça. Pelos caindo, pelos que estão nascendo e pelos que estão crescendo. E isso é que deixa a nossa cabeça sempre com pelos. Essa forma de crescimento cíclica é comum a todos os pelos do nosso corpo. Pode passar. E se divide em 3, tá? Que é a fase anágena, a catágena e a telógena. Na fase anágena, há uma intensa atividade mitótica, ou seja, uma proliferação grande dessas células com o nascimento de vários pelos. Ela dura em média 2 a 7 anos. Na catágena, há um crescimento e um intervalo para repouso. Então, ela é uma fase intermediária. Nela, basicamente, o pelo não vai nascer, vai ficar naquele estágio de crescimento parado, tá? Então, ela tem uma duração de 3 a 4 semanas, quando passa para a fase telógena, que é a fase de repouso propriamente dita, encerramento daquele crescimento, fim do ciclo de crescimento. Esse pelo vai se desprender da papila dérmica, do folículo piloso, e vai sair da cabeça de forma natural. Ela dura em média 100 dias. O que ocorre? Hoje, na nossa cabeça, no couro cabeludo de pessoas normais, nós temos 85% de pelos na fase anágena, ou seja, pelos em crescimento. 14% mais ou menos de pelos na fase catágena e apenas 1% de pelos na fase telógena. No caso do paciente que tem a alopecia androgenética, essa fase anágena é encurtada e a fase telógena é prolongada. Então, ocorre justamente uma diferenciação entre a queda, um espaço maior, até nascer um outro pelo. Pode passar. E aí a gente tem aqui um quadro das quedas fisiológicas e da queda pela alopecia. A queda fisiológica, ela ocorre naturalmente e vai ocorrer. Então, o pelo tem um começo, né, que é o nascimento, o crescimento e o fim, que é a queda do cabelo. Porém, ele vai cair sempre que a gente pentear, friccionar, lavar o cabelo. Às vezes, na mulher, prendeu o cabelo, soltou, cai. Nos homens, colocam um boné. Quando retira, percebe que tem uma queda maior. Um travesseiro, às vezes, a gente acorda, tem fio de cabelo ali, da fricção normal da noite. Porém, na queda da alopecia androgenética, ocorre um diferencial. Esses pelos, eles vão afinando, vão diminuindo o diâmetro da haste, vão ficando mais finos. E o folículo, ele vai atrofiando, vai miniaturizando, né? Vai ficando miniatura, mínimos. E nesse encurtamento do folículo, o pelo cresce também em comprimento menor. Então,
quem cresceria 10 centímetros de pelo vai crescer numa fase menor. Então ficam pelos mais curtos, pelos que não chegam na fase terminal, porque a fase terminal é aquela fase onde o pelo está mais grossinho. Então a gente começa a perceber na presença de uma calvície pelos mais fininhos, pelos velhos, que a gente chama. E a androgenética, a alopecia androgenética, ela tem uma causa genética, como o nome já diz, e uma causa hormonal. A causa genética ainda é muito discutida e acredita-se que ela é poligênica, ou seja, são vários genes responsáveis por essa queda de cabelo. Ela pode acontecer desde a adolescência do sexo masculino, ou aos 30 anos, ou aos 50 anos. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum referencial de queda capilar e começa a cair o cabelo aos 50 anos de idade. Outras vezes, aos 30 anos. E já precocemente, na adolescência, acontece em torno de 14, 15 anos, a queda do cabelo. Geralmente, na adolescência, ocorre pelo gene da SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Então, pessoas que têm esse gene começam a queda de pelo mais recentemente, logo na adolescência. Outro fator é o fator hormonal. Então, esse fator hormonal é mais estudado e é o mais combatido nos tratamentos genéticos, nos tratamentos que a gente utiliza para a alopecia androgenética. Então, a testosterona, que é o hormônio androgênico, ele está circulante naquele organismo. No couro cabeludo, especificamente, em pessoas que têm sensibilidade, a enzima 5-alfa-redutase ela vai se unir a essa testosterona e vai formar a DHT, que é a de testosterona. Essa DHT ela tem afinidade pelo folículo. O que acontece? Ela fica próxima do folículo e fica contagiando aqueles folículos todos do couro cabeludo. A pessoa que tem hipersensibilidade, o organismo quer combater essa DHT e ele começa a diminuir a circulação local daquele folículo. Com essa diminuição da microcirculação, ocorre a diminuição da queda, a diminuição do crescimento, a queda do cabelo, um menor crescimento do cabelo e um afinamento dos fios. Então, aí começa o processo de queda capilar pela questão hormonal. E sabe-se então que 30% dos homens caucasianos aos 30 anos vão apresentar características da alopécia. 50% deles aos 50 anos também vão apresentar essas características. E que os afrodescendentes e os asiáticos têm 4 vezes menos prevalência dessas características. Ou seja, quem tem afrodescendência e tem descendência asiática, a possibilidade de ter uma alopecia androgenética masculina é bem menor do que as pessoas de raça caucasiana, as pessoas brancas. E aí, nessas discussões sobre alopecia e sobre essa queda capilar, Hamilton, em 51, classificou um padrão de alopecia masculina. E aí ele fez todo aquele padrão, os desenhozinhos onde ocorre a queda de cabelo inicialmente pelo bilateral, posteriormente pelo vértex, e fez todo aquele padrão. Em 75, Norwood fez outras modificações. E aí se aliou as duas tabelinhas, as duas escalas, e fez uma escala única masculina. Atualmente já existe uma escala feminina e masculina em comum. E essas escalas são muito utilizadas para a gente que trabalha com alopécia nos consultórios, tanto os médicos quanto nós que somos profissionais de saúde, não da área médica. Por exemplo, o seu paciente chega e tem uma alopécia acentuada apenas bilateral. Então, pela tabelinha, você consegue verificar em que fase está o processo da alopécia do seu paciente. E nessas fases você combina o tipo básico com um tipo específico, que ele pode ter um processo na área do básico quanto na área do específico. E aí você pode associar um ao outro, documentar com fotos e marcar isso na anamnese do seu paciente para que você possa ver a evolução do seu tratamento. E o diagnóstico? Não existe um exame padrão que mostre especificamente que aquele cliente tem tendência à alopécia ou não. Tem uma série de exames médicos que podem mostrar ou demonstrar essa variação. Porém, a observação física continua sendo um grande fator para a gente e o maior diferencial.
e a anamnese detalhada. Essa anamnese você vai saber se seu paciente tem familiares com calvície, se ele tem deficiência de ferro, se ele tem algum tipo de dermatite seborreica ou algum tipo de doença que leve ele àquilo que realmente justifique ser alopecia androgenética. Porque tem outros tipos de alopecia que não necessariamente é a androgenética, ok? Pode mudar. E aqui são os mitos. Bom, algumas pessoas costumam dizer, seu pai é careca, quando você crescer vai ser careca. Isso não é uma verdade. Você pode ter um pai careca e não ser careca, como pode ter um pai super cabeludo e ficar careca. Então, não é só a genética quem leva você a ter a alopecia. Raspar os cabelos fortalece os fios. Também não é verdade. Quando a gente raspa os cabelos, eles continuam o crescimento naquela fase de pelos terminais. Então, o pelo é mais grosso e a pessoa junta isso a pelos mais fortes, mas não é verdade. Usar gel demais vai deixar você calvo. Também não. Isso é associado a produtos químicos de indústria de cabelo e que são produtos antigos, que as pessoas caíam cabelo assim como tinturas, enfim, mas não tem nada a ver. Lavar a cabeça todos os dias faz o cabelo cair. Não, faz o cabelo ficar cheiroso. Não vai cair, não cai não. Então pode lavar o cabelo à vontade. Tingir o cabelo faz com que ele caia. Fazia, na época que se usava tinta com chumbo. Hoje em dia a Anvisa proíbe. Então, não cai cabelo por causa de tinta. Medicamentos para calvície provocam impotência. Também não é verdade. Alguns medicamentos vão promover alguma deficiência sexual, mas não impotência. Bom, chegamos aos tratamentos. O minoxidil e a finasterida são farmacológicos e são os mais estudados atualmente. Existem os fitoterápicos e os fatores de crescimento que estão chegando no mercado de forma diferenciada, a carboxiterapia e o microagulhamento, o plasma rico em plaquetas e a laser terapia, e o implante capilar e a camuflagem. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, o minoxidil. O minoxidil ele foi primeiramente lançado, né, foi criado para hipertensão. E aí ele era um remédio antihipertensivo que foi usado e percebeu-se um crescimento de pelos velhos, aqueles pelos novinhos, aqueles pelos fininhos. E a partir daí começou a se usar para alopecia. Só que ele é um vasodilatador. E como a gente falou, lembra lá que a DHT vai sufocando o folículo, ele diminui a microcirculação e como ele é vasodilatador, ele vai favorecer aquela microcirculação. Então, ele tem uma resposta legal no crescimento. O uso dele é um uso tópico, uma loção sem álcool a 5%. O paciente usa diariamente essa loção na área afetada pela alopecia. E há um crescimento leve dos fios. Apenas 4% das pessoas que usaram minoxidil percebem um crescimento moderado. Na maioria das pessoas percebem um crescimento leve, aqueles pelos fininhos, mas que já dão um aspecto melhor na alopecia. Ele age diminuindo a queda do cabelo e prolongando aquela fase anágena, que é encurtada em quem tem a alopecia androgenética, certo? A finasterida. A finasterida foi usada desde 1997. E ela vai agir diretamente na enzima 5-alfa-redutase. Ela vai diminuir a conversão da testosterona em DHT. Ela vai se acoplar à enzima e não permitir que ela se acople à testosterona fazendo a conversão. Então, dessa forma, ele impede a queda do fio e melhora o crescimento. Ela é feita de uso oral, 1 miligrama ao dia. E se você aumentar essa dose, não vai modificar em nada o crescimento dos pelos. Os pelos crescem de 10% a 25%. Porém, tanto o minoxidil quanto a finasterida não tem evolução se você parar o tratamento. Então, a partir do momento que você para o tratamento, em média 6 meses minoxidil, em média 1 ano a finasterida, esse pelo volta ao estado normal, vai cair e vai voltar à calvície normal, certo? E a finasterida tem esse pequeno defeito de fabricação. Enquanto o cliente está usando, ele pode ter disfunção erétil, diminuição da libido e o menor volume da ejaculação. Porém, quando ele para de usar, tudo volta ao normal. E isso acontece num percentual bem menor. Né? Mas quando se fala isso, da reação adversa, geralmente os homens logo
não quero usar finasterida. Vamos mudar a técnica, né? Então...